Retornando com o nosso último bloco do Visão Política. O tema de hoje é a luta armada e o nosso entrevistado é o sociólogo Cláudio Torres. Cláudio, nós terminamos aí com simplesmente Jesus de Nazaré entrando aqui, essa energia entrando no programa. Você termina o teu raciocínio? Não, então, Celso, a sua questão, que ainda não foi respondida, é como é que interagem essas forças cósmicas com o mundo aqui, com o planeta Terra. Ou seja, o que nós sabemos, as religiões todas sabem, ainda que algumas não admitam publicamente, é que há inteligências superiores, sim, que se comunicam conosco e que influenciam a vida no planeta Terra. Só que esses seres não têm corpo físico como você e eu. Eles têm corpos sutis que não são fotografáveis pelas sondas da NASA quando vão ao planeta Marte ou Vênus. Então, esses seres de inteligência, eles têm uma característica, primeiro, uma inteligência muito superior à nossa, e a segunda característica, ligada à primeira, é um amor muito grande. Então, em inteligência e amor, né, são as características desses irmãos maiores nossos, cósmicos. E esses seres sempre influenciaram a vida no planeta Terra, sempre no sentido positivo, no sentido luminoso. Ainda que também houve, ainda há inteligências negativas. É isso que eu ia te perguntar. Que são deformadas a banda de lá. Exatamente. A dissidência, alguma coisa. Exatamente. Nós estamos num planeta ainda onde vigoram ainda as leis do bem e do mal, num planeta de luz e trevas. Esse nosso planeta ainda está numa fase atrasada, quer dizer, nós ainda estamos aprendendo a fazer o bem, aprendendo a fazer as escolhas, né, luminosas. Para que você possa aprender a fazer uma escolha luminosa, precisa ter as trevas também para poder escolher, senão você não aprende. Claro. Não é isso? Então nós estamos ainda nesse estágio. E com isso houve seres, mas sem dúvida nenhuma, com muito menos importância do que a luz. As trevas são a ausência de luz. A treva não existe por si só. Em si. Ela é uma ausência de luz, uma pouca luz, digamos assim. É a ignorância, né? A maldade, na verdade, é produto da ignorância. Então, esses seres de luz, eles sempre conduziram o processo no nosso planeta, influenciando, no entanto, respeitando o livre-arbítrio. Nosso planeta é um planeta onde vigora a lei do livre-arbítrio, né? Então, esses seres não podem obrigar ninguém a fazer alguma coisa, né? Mas eles têm que respeitar a escolha pessoal. Então, mas isso não impede que eles influenciam. E muitos eventos históricos no planeta foram com certeza influenciados pela hierarquia de luz. Inclusive essas ações sociais. Eu posso citar aqui a Revolução Francesa, por exemplo. A Revolução Francesa foi claramente influenciada pela espiritualidade. As grandes descobertas, as grandes navegações dos séculos XV, XVI, foram claramente influenciadas pela espiritualidade. Logicamente há um contraponto, porque sempre nessas manifestações sociais, voltando até aqui um pouquinho para o Brasil, né, eu estou vendo aí pelo teu discurso, uma facção, pessoas lutando por um movimento social, né, e tendo uma resistência muito violenta. É mais ou menos assim que funciona no corpo? Funciona assim, mas veja bem, para a espiritualidade, ela não julga. A alta espiritualidade, ela não toma partido. Esquerda contra a direita contra a direita. Não é isso. O que ela faz, ela ilumina as mentes, ela faz com que encarne pessoas com conhecimentos superiores, que levam ensinamentos, que levam conselhos, tanto a nível da religião, quanto da ciência, quanto professores, quanto seres, jornalistas, enfim, e políticos também. Claro. Né? Então a espiritualidade influencia, ela não determina, mas ela influencia sempre em direção à luz, em direção ao bem. Né? Então, nesse sentido, você pode afirmar, sem sombra de dúvida, de que a espiritualidade procurou influenciar sempre todos os movimentos no planeta Terra. Acontece que a última palavra é dada pelo homem. Então, se o homem, porque ainda muito ignorante, normalmente desvirtua esse ensinamento. E não precisa ir muito longe, pega o ensinamento de Jesus de Nazaré, que você vai ver que ele foi, em grande parte, desvirtuado. O próprio ensinamento, você diz um ensinamento puro. Ensinamento puro. Se você pegar os evangelhos e procurar verificar hoje qual é o país, qual é a igreja, qual é o religioso, qual é o professor que segue os evangelhos ao pé da letra, você vai encontrar 1 em 1 milhão. Tá assim, tanto. Tá assim, né? Já está até melhor, já teve pior. Teve pior. Teve pior. Eu queria falar um pouquinho da função de determinado país. Nós partimos para essa leitura, né, espiritualista, e existem determinadas funções
para determinados países. É assim também que funciona, que a hierarquia trabalha nesse exato. sentido? A hierarquia a que eu me refiro é conhecida no mundo esotérico como a fraternidade branca universal. São seres que se unem, que se articulam para emanar luz e para se tornarem, e são realmente, os canais divinos, né? Os canais de Deus universal, Deus Criador, para trazer aqui esses ensinamentos e ajudar a nossa evolução. Né? Então, esses seres, a Fraternidade Branca, ela trabalha em 3 níveis. Ela trabalha no nível da instrução, que Jesus é o maior exemplo aqui no planeta, mas tem outros também, Maomé, o Buda. Então, são seres que trabalham na instrução, chamado raio dourado da instrução. Você tem os seres que organizam, coordenam, influenciam a civilização, a evolução da civilização. Por quê? Porque para que haja um aprendizado na vida humana, é necessário que certos valores, certas ideias se desenvolvam. Então a ideia de justiça é uma delas, a ideia de liberdade é outra, não é? Fraternidade. Então essas ideias são veiculadas, são levadas por certos agentes, que não necessariamente são os governantes, os reis, às vezes são, outras vezes não. E um terceiro aspecto, perdão, um terceiro aspecto é o aspecto da raça, o desenvolvimento da raça humana. Ou seja, o planeta tem várias raças que vão confluindo. Inclusive, o objetivo é a integração das raças. E isso já está se dando, se você observar, nos Estados Unidos, no Brasil, a América, de um modo geral, essa mistura, é o local, né? onde essa integração de raças está mais avançada. Né? Então, por conta disso, esses eventos todos são influenciados pela hierarquia. E os países cumprem certas funções. Por exemplo, a Revolução Francesa, ela foi realizada, e aí eu estou falando das ideias, que pontificaram, que influenciaram a Revolução Francesa. Eu não estou falando... liberdade, igualdade, fraternidade. Liberdade, igualdade e fraternidade. Que, obviamente, como tudo no mundo humano, foi desvirtuado lá pelas tantas. Aí tem o terror, tem aquelas mortes absurdas, um monte de gente sendo morta na guilhotina. Aquilo não foi, evidentemente... Aquilo não foi, evidentemente, orientação da hierarquia de luz, né? A orientação foi o desenvolvimento dessas 3 ideias básicas: liberdade, igualdade e fraternidade. E essas ideias que, na França, a França era o país por excelência para que houvesse a síntese dessas ideias no movimento social chamado Revolução Francesa, e que depois essa revolução fosse espraiada pela Europa e pelo mundo. Então, Napoleão Bonaparte, que a gente vê hoje como um ser complicado por causa das guerras, etc., mas Napoleão tinha também essa função de levar, de generalizar a experiência da Revolução Francesa para o resto da Europa. Agora, evidentemente, que para isso não precisava ter invadido a Rússia, ou ter feito a Guerra da Espanha. Aí a opção dele, do ego dele, pessoal. Porque o poder subiu a cabeça e ele extrapolou, entendeu? Tá. Isso é que acontece. Agora, se você pegar nos países, a Revolução Francesa, ela vamos dizer, como eu disse, a síntese dessas 3 ideias. Mas essas ideias já estão sendo desenvolvidas antes, em outros países. A Inglaterra é o país que foi isso que eu estou dizendo, é um ensinamento está num livro de Alice Bailey, ligado à Fraternidade Branca Universal, não é uma coisa minha, do Cláudio, experiência uma coisa pessoal minha. Okay. E, então a Inglaterra, por exemplo, é um país que tinha como motivo de existência fundamental o desenvolvimento da ideia de liberdade. E você vai ver que a Inglaterra é onde surge a Carta Magna, no século XIII, que os barões ingleses obrigam o rei a assinar uma carta se comprometendo a respeitar a justiça, a respeitar uma série de direitos. Né? Direitos, exatamente, de direitos do povo. Depois a Inglaterra vai ter, antes da França, uma revolução radical também, libertária, que é a fase do Cromwell, né? E vai desenvolver, então, essa ideia de liberdade. Já os Estados Unidos desenvolvem a ideia de igualdade. Quando os Estados Unidos começam a crescer, você vê que lá, isso eu estou falando até a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, eu já não sei o que ele está desenvolvendo. Quer dizer, sempre ocorre um evento material, né? Um evento. Não ocorre à toa. Exatamente, isso não é à toa. Então as pessoas que vão encarnar lá nos Estados Unidos, elas vão com essa ideia de igualdade.
de superar a aristocracia, as limitações da aristocracia, da nobreza, e vão desenvolver aquela ideia de que você, mesmo sendo de